pessoal, meu nome é Francisco, sejam bem-vindos ao Canoncast, o podcast da Canon do Brasil, aqui o Canon College falando com vocês, junto com Lela Beltrão. Tudo bem? Tudo bem, estou muito feliz de estar aqui. Que bom. Acho muito Tá legal essa iniciativa de vocês. Eu sempre fico com vergonha na frente das câmeras, meu lugar é atrás. Mas tudo bem, a gente treina, né? A gente treina. Como é que foi dar curso com vergonha, então? Então, foi engraçado, né? A gente entra também no modo automático. Eu falei assim, precisa gravar, eu sou uma pessoa muito prática. Então, colocou a câmera ali, precisa gravar, foi, sabe? Só que eu não assisto nada depois. Você não consegue se assistir? Eu não gosto de me assistir. Se eu vejo uma foto minha agora, por exemplo, você acabou de tirar uma foto minha, provavelmente eu não vou gostar. A sua eu gostei. Que bom. Mas se eu vejo a mesma foto daqui a uns 5 anos, eu sou um pouco mais amena comigo mesma e eu já começo a gostar, né? Você não julga você há 5 anos atrás? Não julgo. Eu sou muito você mais... Você se julga agora... Eu sou muito mais doce comigo. O passado você julga com um pouco menos de... Sim, com certeza. Você é de São Paulo, né? Eu sou de São Paulo. Eu cresci no Rio de Janeiro. Então, o meu primeiro curso... Na verdade, eu cresci no Rio de Janeiro e depois, quando eu era adolescente, eu voltei. Até que idade? Até 8 anos. Até 8 anos. Nasci em São Paulo, fui bebê de colo para o Rio. E aí, fiquei até uns 8 anos. E quando eu estava adolescente, sei lá... Mais que adolescente, né? 19 anos. Eu voltei para o Rio, fiquei mais um tempo. E aí, foi lá que eu fiz um curso também de fotografia, que foi muito legal. Lá no Ateliê da Imagem, né? Fiz alguns cursos, mas eu fiz o do Walter Firmo, que eu até comentei, né, com vocês, que foi, para mim, também muito inspirador, né? Tem algumas coisas que ele falou no curso que eu levo comigo até hoje, né? Foi a primeira turma dele? Não. Você lembra dele citar alguma coisa? Porque eu acho que ele citou isso. Ele citou algum primeiro curso que ele deu. Então, eu não sei. Isso daí, gente, tem... Ó, eu tenho 43, tá? Eu tinha 19, 20 anos. Então, tem 20 e poucos anos, né? Sim. Mas eu lembro que a gente... Era um curso de criatividade na fotografia colorida. Legal. Então, a gente... Era tudo com cromo, né? Nessa época, era tudo analógico. Então, a gente saía pela praia, era do Leme ao Leblon, fotografando. E ele fazia um negócio que eu achava muito interessante, que ele pegava, por exemplo, uma cena que ele montava. Ele via uma pessoa andando na rua... E eu lembro desse dia, era uma mulher, tal, com uma roupa colorida, colocou ela na frente de um portão colorido e falou para a gente fotografar ela. Todo mundo fotografou ela, eram uns 10 alunos. Depois, cada um escolheu uma foto e a gente ficava olhando aquela mesma foto, né? E aí já era uma discussão muito bacana sobre o ponto de vista, né? Você tem a mesma cena ali, todo mundo junto, com a mesma luz e fotos completamente diferentes, né? Então, isso foi uma sacada muito legal assim que eu achei do curso, né? Que é essa história de você procurar um ponto de vista, né? Que seja diferente, que saia um pouco do comum. Sim. E você das 8 até os 19 anos, passou no Rio? Passei no Rio. Não, até os 8 anos. Até os 8 anos. Depois eu vim para São Paulo. Depois voltou para lá. Depois eu voltei para o Rio. Então, lá no Rio, você morava perto da praia? Não, eu morava no Jardim Botânico. No Jardim Botânico. Então, você não foi a criança da praia? Fui também. Foi também? Fui também. A gente pegava trânsito, mas ia pra praia. E como é que foi quando veio para São Paulo? É a criança do Rio, Nossa, que era da praia. Sabe qual é a memória que eu tenho? Eu tenho uma memória. Deu no Shopping Eldorado. Tem um segundo andar, tem um lugar ali que você vê o andar de baixo, né, uma varandinha. E eu agachada lá chorando, que eu queria voltar para o Rio de Janeiro, gente. E eu fiquei muito tempo... Da praia para o Shopping Eldorado, que tristeza, né? Eu lembro que eu fiquei muito tempo, assim, com essa sensação, assim, que eu queria muito voltar para o Rio. E, na verdade, eu amo o Rio de Janeiro. Eu não vou falar mal de São Paulo, né? A cidade também super me acolheu e tudo mais. Tive meus filhos aqui. Mas eu sou uma pessoa que eu preciso estar em contato com a natureza, né? Então, todo mundo precisa, mas eu tenho essa consciência bem forte, assim. E eu sinto muita falta disso, né? Enfim, São Paulo. E nessa idade, dos 8 aos 19, você cresceu em que bairro aqui? Eu moro na Vila Sônia
Nessa época, olha só. Morei em Moema, mas depois eu já fui para aquela região da Vila Sônia mesmo, e depois só fui mudando Ali na Zona ali Oeste mesmo, na mesmo. Zona Oeste. É. Entendi. E como é que era a relação de fotografia? Você já tinha alguma? Já. Desde que idade? Eu comecei a fotografar quando eu estava na faculdade, tá? Que eu entrei em publicidade. Mas antes disso, Antes disso, não. qual que era o contato com fotografia? De família nenhum. Agora você está me fazendo... Mas não é não necessariamente você fotografar. Às vezes, tinha livro de fotografia em casa, ou eu tinha um vizinho que fotografava. Eu não tinha essa referência. Não eu tinha não tinha essa referência referência de fotográficas? fotografia. Não tinha. Eu fui gostar de fotografia mesmo na faculdade. Que eu fui entender que eu podia ser fotógrafa. Olha só. Entendeu? Que eu queria ser fotógrafa. Você né? começou qual curso? Publicidade. Por quê? Não faço a menor ideia. Porque foi a decisão mais errada. Quer dizer, A mais certa foi dentro do erro. Foi a mais certa. Isso, exatamente. Foi a mais certa dentro do erro. Porque eu não sei, eu não era uma pessoa que levava o estudo muito a sério, sabe? Eu queria mais curtir, assim, né? Então, Nossa, eu tô me vendo nessa conversa. então, assim, tanto que eu me formei em publicidade, mas eu falo que é uma relação, assim... Eu me formei para ter o diploma, né? Porque eu cheguei a trancar a faculdade, foi quando eu fui para o Rio de Janeiro, e aí estudei vários cursos de fotografia. O que aconteceu? Na faculdade tinha o curso de fotografia, né? Sim. Lembrando que era analógico, então a gente ia para o laboratório, Sim. ampliava, e é encantador. É encantador. Para mim era o máximo, assim. Então, quando terminou o curso de fotografia na faculdade, que durava 1 ou 2 anos, agora eu não me lembro, eu tranquei a faculdade. Eu falei, nossa, eu não tinha mais tesão nenhum, né, de fazer, de continuar indo para a faculdade sem ter a fotografia. Aí eu tranquei e fui para o Rio de Janeiro, e foi aí que eu fiz o curso com o Walter Firmo e fiz Sim. os outros cursos Que lá aí no você Ateliê já da estava Imagem. apaixonado pela fotografia. Aí eu já tinha entendido que era isso. E eu já tinha comprado minha primeira câmera, Sim. que eu ganhei do meu pai, na verdade, que é uma Pentax Camil. Seu pai trabalhava com o quê? Meu pai é engenheiro Engenheiro civil. civil. É. Civil. E sua mãe? Minha mãe é pintora. Minha mãe sempre trabalhou com arte. Olha Nessa aí, época... tá vendo? olha Aí, aí, ó. tem um... Mas é que nessa Olha aí. época, a minha mãe trabalhava com roupa, com moda. Ela era confeccionista. Depois Olha. que ela foi pintar. Mas aí, eu já tenho... Mas tem uma veia artística forte. Já tem uma veia artística, já tem um... Ela era costureira? Não, ela Não. desenhava. Ela desenhava. Tem tudo a ver, tá vendo? Possivelmente... Gente, não precisa nem pra terapia, aqui eu já acho as origens. Possivelmente. Tinha muita revista de moda em casa, provavelmente sabe? tinha. Com várias fotografias e tudo mais? Sim, sim. Pode ser, opa. Ela... Gente, você sabe que eu tento voltar a minha memória para essas épocas. Eu tenho um branco, assim. Eu não tenho uma memória boa, sabe? Isso é um pouco desesperador. Mas tudo bem, é o que temos por momento. É o que temos de memória. É. Mas será que não tinha muita revista? Tinha. Um visual muito grande? Porque, querendo ou não, a moda ela é muito visual. Sim, sim. Né? Sim. Dos sentidos, ela utiliza mais o visual, Sim. igual a fotografia, né? Sim. Então, muita foto. Minha mãe, olha só que loucura. Minha mãe sempre fotografou muito. Gente, eu tenho aquelas gavetas lotadas. O que eu estou falando, né? Que não tinha referência. Aquelas gavetas lotadas de albinho, né? De fotografia. Pessoas, famílias. Família. De fotografia de família. Que legal. Mas fotos muito boas, assim, Sim. né? Se você for pensar... né, o que a gente vê, as pessoas... Eu falo isso por causa do curso, que talvez a gente fale nisso depois, mas as pessoas fazem muitas fotos no celular hoje em dia que não gostam, né? Que não ficam legais e não conseguem achar ângulo, não conseguem achar luz, não sei o quê. As fotos da minha mãe eram muito boas, da minha infância. Eu tenho muitas fotos incríveis. Então, eu acho que é aí que começou. Mas sabe também o que acontece? Pensando agora, a gente entrou em uma neura de tirar fotos boas. Que nem sempre a gente tinha.
Se você for pegar, eu pego o meu álbum de criança, fora do estúdio, que você ia lá, fazia posezinha no estúdio, com fundo falso e tudo mais, a foto muitas vezes era mais de registro Sim. do que esteticamente. Era mais espontânea. Isso. Eu tenho foto eu tomando banho, assim, o ângulo totalmente cagado, entendeu? Sem a iluminação. Hoje, por causa de redes sociais e internet, a gente tem muito mais contato com fotografias esteticamente Melhores. Sim, sim. E aí, às vezes o pessoal, quando não tem o exercício de tirar fotografias melhores, às vezes perde um tempo e vai, e às vezes perde um momento ali, o momento passa e você... passou já. Sim. O filho já andou e eu nunca... Sim. Mas é que hoje em dia você tira 50 fotos de um assunto só, né? Isso. Aí uma boa vai ficar. Isso. Né? Você vai tirando várias, aí depois, essa aqui é essa que eu vou postar. Mas olha, a minha mãe tirava fotos muito boas. Que legal. Eu agora há pouco eu dei uma olhada todas, até para usar no curso. Tem fotos maravilhosas. Tem fotos eu e da minha irmã em momentos assim... divertidos, mas assim, meio brigando, mas divertidos, mas espontâneos, e um enquadramento bonito, sabe? Sim, já pensando. E ela... bem provável que ela tenha um instinto... um senso estético, né? Estético, ela por causa que ela trabalhava com moda, desenho, Sim. Então ela já imaginava... Ela é artista, né? Minha mãe é super artista, assim, ela sempre trabalhou com arte, assim. Sim. E... Qual que foi a influência que até os 19 anos você escolheu publicidade sem saber o porquê? Sim. Por que não os outros cursos? Eu não sei, eu tinha uma ilusão de que publicidade... porque tem um quê de arte, né, na publicidade. Lógico que tem, né? Talvez de criar as campanhas, sabe? Era o mais próximo artístico da faculdade. Talvez. E aí... Porque eu também fui enganado no rádio e TV também. Você também foi? Eu fui fazer rádio e TV, que tem a ver, aí você vai ver, não Então, tem muito. Mas você, precisa fazer uma faculdade. Precisa fazer uma faculdade, mas eu nunca falei, com certeza eu quero publicidade. Não. Tinha que fazer uma. E tem a ver com imagem, né? De alguma forma, né? E aí, quando eu vi que eu ia ter que enganar muitas pessoas, né? Eu já via na hora de fazer os exercícios da faculdade... Eu falei, nossa, gente, não é a pegada. Minha pegada é a verdade ali, né? É transmitir a verdade, não é persuadir, né? E isso, para mim, foi a grande frustração, assim, da publicidade. Foi a grande frustração. Jornalismo não era uma... Cara, você sabe que eu gosto muito de jornalismo. Acho que se eu tivesse feito uma faculdade de jornalismo, eu ia ter gostado, porque eu gosto de escrever. Eu não acho que eu tenho um dom de escrever, assim, quando eu preciso escrever um texto, não é uma coisa tão fluida, né? Mas eu gosto, acho que às vezes saem umas coisas bacanas, mas a minha linguagem é com o olhar mesmo. Sim. Sabe? Uhum. Eu sinto isso, tanto que eu já fui para várias áreas da fotografia, sabe? Desde essa época eu trabalho com fotografia. Uhum. Então, eu sou fotógrafa há mais de 20 anos, assim. Eu me considero fotógrafa, mesmo tendo ido fazer algumas outras coisas, assim. Eu me considero fotógrafa há mais de 20 anos. Eu sinto que é como se fosse um fluxo, sabe? Passa por mim. Sim. Passa por mim, assim. Me dá muito prazer. Nossa, eu amo fotografia, amo. E o que você se aventurou fora da fotografia aí? Putz, eu já trabalhei numa ONG, lá no Sol de Alegria, lá em Santarém. Aí eu trabalhava com comunicação. Então, a faculdade de publicidade, ela fez sentido até para eu ir para esses lugares, né? Então, foi muito bacana. Foram 2 anos e meio que eu fiquei lá. E aí, lógico que eu fazia o registro. Qual que era o trabalho? Era o setor o trabalho da ONG. Era o setor de comunicação que eu trabalhava. Então, essa ONG trabalhava em várias áreas, né? Então, trabalhava com os jovens na comunicação mesmo, educação. Tinha a área da saúde, que levava dentista para a comunidade. Depois foi até a ONG, junto com os parceiros, que criou um barco hospital, que anda pelo Amazonas até hoje em dia é do governo, né?
Não sei se é do governo. Isso aí eu tô falando que eu acho, que já não lembro mais. Mas tinha também uma parte para organização da comunidade mesmo, né? Então, são vários setores da ONG que ela atua, né? Que até hoje ela atua. E eu trabalhava na comunicação. Sim. Então, e a gente tinha uma... Eu já tinha minha Pentax, né? Só que eu não tinha dinheiro para comprar filme. Esquece, né? Eu tinha dinheiro para aluguel e olha lá, né? E aí eu usava uma Mavica de disquete. A coisa que eu mais me arrependo até hoje, porque todas as fotos que eu tenho dessa época é com a Mavica de disquete, entendeu? Que não, qualidade 0,000, assim. E Mavica, não sei se eu posso falar a marca, né? Mas é que não tem a ver com a tecnologia da época, né? Então, era tudo disquete, e aí eu tenho alguns cromos dessa época, tenho algumas poucas fotos, assim, mas o grosso do material, tudo sem qualidade, assim, né? Sim. E eu fazia muita foto, porque a gente fazia o jornal da comunidade, né? Legal. Era muito legal, o trabalho incrível, assim, foi bem importante. Então, talvez tenha feito sentido toda a faculdade de publicidade e tal, para estar lá, né? Aí fica tranquilo que você tem a licença poética da lembrança. Às vezes não é exatamente o que você está falando, mas foi o que eu lembrei na hora. Muito obrigada. Muito obrigada. Mas para quem tem memória ruim... Isso. Né? A gente vai cocriando, né? Até o nosso passado. Depois do curso do Walter Firmo, você já era fotógrafa? E aí eu comecei a trabalhar como assistente. Mas isso antes de você já se considerava fotógrafa ou ali no curso do Walter Firmo você foi... Eu acho... Você já desenvolveu alguns trabalhos como fotógrafa? Nessa época só como assistente. Como assistente de fotografia? Assistente de fotografia. Uhum. O fotógrafo era de quê? Era estilo, tinha Eliane Herren, e tinha um outro fotógrafo que ele até fazia umas coisas da Xuxa, fazia o Ronald McDonald. E eu fiz assistência para ele também. Então era fotografia de estúdio? Era fotografia de estúdio. Era também, não era só de estúdio, mas era o forte, assim, né? E tinha uma coisa de organizar arquivos também, que aproveito os assistentes para fazer isso, né? Trabalho braçal. Você é do estúdio? Não. De vez em quando eu vou para estúdio, quando precisa, né? Sei usar estúdio e tal, mas eu sou mais da fotografia documental, eu acho, sabe? E retrato também. E como é que é viver no estúdio, não sendo do estúdio? Trabalhar no estúdio quando eu não sou do estúdio? Enquanto assistente na época. Não, você ainda estava vivendo... Ainda estava descobrindo, eu achava ótimo, eu gostava. A Eliane, eu lembro que ela tinha umas coisas meio experimentais, ela colocava gelatina com não sei o quê, sabe? Ela fazia umas experiências que eram legais, assim. Eu tenho pouca lembrança dessa época, eu acho que vou falar isso bastante, mas me deu uma base ali, sabe, para ir seguindo. E aí, depois, os primeiros trabalhos que eu acabei fazendo foram com fotografia de evento institucional, porque a minha irmã me arrumava os trabalhos. Acho que foi até o JP Morgan, foi o primeiro evento que eu fiz, assim. E aí eu lembro, sabe o que eu lembro, gente? Um desses primeiros eventos, assim, analógico. E aí eu girava e eu via que não estava girando, sabe? O filme, né? Aí eu falei, bom... Para quem não sabe, quando se tirava foto antigamente, você clicava, acontecia toda a mágica da fotografia para revelar o filme, revelar o filme à luz, né? A luz entrava e batia no filme e fazia a foto. E aí você tinha que girar para que o filme passasse para o lado e vinha um outro frame para receber a luz. Exatamente. Então, não estava girando. Alguma coisa estranha estava acontecendo. E aí eu entrei no banheiro lá mesmo, né? Só que não era um banheiro totalmente escuro, né? Tinha uma fresta, mas enfim, era o que eu tinha ali. Na hora que eu abri, assim, a câmera pulou para fora. O filme. O filme, um dos meus primeiros trabalhos. Foi desesperador. Foi desesperador. Perdeu as fotos? Perdi todas.
Pra quem não sabe, quando você tinha o filme, você só podia usar ele num lugar escuro, porque se batesse a luz, ele ia captar aquela luz e possivelmente ia queimar, que a gente falava Sim. que quando entrava luz demais e ficava tudo branco. Então, imagina você num local que não tem essa vedação de luz escura, você abre o filme da salta pra fora. Acabou assim, acabou de uma maneira sem dar esperança. E a minha irmã, ela ia para esse evento, participar desse evento. E aí eu liguei para ela e falei, traz filme para mim, traz, sei lá, 2, 3 filmes para mim. Passa numa papelaria e compra uns filmes pra mim. E ela trouxe. E aí eu fotografei tudo de novo, né? As pessoas que eu já tinha fotografado e tal. E no final eu consegui salvar, né? E aí, como irmã, ela te chantageou vários anos. Cara, não, minha irmã... A minha irmã, embora ela não tenha nada na área de fotografia, ela sempre abriu muitas portas para mim. Sim. Assim, vários lugares que eu comecei a fotografar foi primeiro com uma indicação dela. Ela é da área de sustentabilidade e tal. Ai, que legal. Então, assim, ela sempre foi... ela sempre foi... não sei nem o que dizer, mas ela sempre abriu muitas portas para mim, graças a Deus. Sempre acreditou, né? Sempre te apoiou. Sempre me apoiou. Você e sua irmã só. Não, eu tenho mais 3 irmãos. Deixa eu contar. São 4. No total são 5. São 5. Esses 3... Tem o Arthur é o mais velho, o Tuca, ele é médico cardiologista, mora no Sul, enfim. E ele é filho só do meu pai. Ah, sim. Os outros são do meu pai e da minha mãe. Aí tem a Renata, que é a mais velha, né? Que é quem abriu as portas. Eu... Que é... Você falou... Trabalha com sustentabilidade, né? É a palavra, sumiu. Sustentabilidade. Sim. Depois vem o Felipe, que ele já é 8 anos mais novo do que eu. Então, já foi meio temporão, assim, né? E ele trabalha? Ele trabalha na área de biologia, mas ele também escreve. Ele tem escrito uns livros, ficção, infantil, super bom. E depois vem a Andréia, que é a caçula, que ela já fez muita assistência para mim de foto. Ela trabalha com educação física, ela é personal, tal, mas ela também tem uma pegada na fotografia. Sim. Então, ela deu muita assistência, não só para mim, né? Para estúdio, para vários lugares e tal. E o que aconteceu para esses 4 irmãos ser da natureza? Um é sustentabilidade, a outra não foge da natureza. O que aconteceu? É muito louco isso, né? Porque imaginando engenheiro civil com uma cabeça preconceituosa... Engenheiro civil de direita. Engenheiro civil de direita... com a cabeça preconceituosa, eu vejo o seu pai como um cara que não é das artes. O cara que não é das artes, mas é muito não louco. É das artes, não é da natureza, sabe? Mas ele é da natureza. Ele é da natureza. E meu pai, que sempre levou a gente pra praia, né? E meu pai... é muito louco, né? Porque os 4 filhos são de esquerda, meu pai é de direita. De alguma forma... Ele educou a gente assim. Então, é muito louco, né? Porque tem uma discrepância aí, né? Mas sabia que tem muitos casais assim? Que tem uma visão para lá, a mulher tem uma visão para lá, o homem tem uma visão para lá, um casal heterossexual, né? E se dão bem. Sim, mas minha mãe também é de direita, né? Os filhos que foi que... Os filhos... É muito louco, né? Nem vou falar dos almoços de família ultimamente. A gente já decidiu que a gente não fala de política. Fala de política. Porque eu falei que pode acontecer tudo. Não me separar dos meus pais por causa disso, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, e é isso, né? Eu agradeço a educação que eu tive, né? Sim. Isso é muito interessante. Sim. E... Então, lá você já fazia assistência, foi crescendo... Isso, peraí, deixa eu lembrar a cronologia. 8 anos, veio para São Paulo, 19, voltou para o Rio, tá lá sendo assistente no Rio. Sim, fiquei 1 ano só, mas foi um ano intenso, tá? Parece que foram mais. Mas foi Com um ano no Rio. Isso. Aí veio para São Paulo de novo. Sim. E aí, quando voltou para cá, voltou com uma assistente?
como assistência ou já se aventurou na fotografia? Já me aventurei na fotografia. E aí, fora, os eventos eram aqui, então? Os eventos eram em São Paulo já. Os eventos eram em São sociais. Paulo já. E então aí eu fui para Santarém, né? Trabalhei lá com o projeto Saúde e Alegria. E depois eu voltei, ainda fui para a fundação do Bank Boston, né? Isso foi só total influência da minha irmã, essa coisa de fundação, né? Mas que eu já trabalhava com fotografia também, né? Paralelamente eu ia fazendo as coisas como fotógrafa. Quando precisava de foto também lá, era eu que fazia. Então, assim, eu tinha esses trabalhos, mas eu corria paralelo com a fotografia. E naquela época, qual que era a meta de fotografia? Porque você estava tirando foto institucional. Eu fazia foto institucional. O que você queria? Eu cheguei a fazer assistência também nessa época. Cheguei a fazer assistência, mas eu não estou lembrando o nome do fotógrafo. Não tem problema. Mas naquela época, o que era? Nossa, eu quero fazer foto de gastronomia. Eu quero fazer foto... O que você via ou lia ou queria... Esse fotógrafo, essa fotógrafa eu quero tirar foto disso. Olha, naquela época, eu tenho a sensação, tá? Porque eu não lembro, né? Que a coisa do documental sempre foi um pouco norte, né? Que eu lembro que os ensaios que eu fazia, por exemplo, a minha irmã fazia nado sincronizado, então eu fiz o ensaio do nado sincronizado dela, sabe? Assim, eu acho que essa pegada documental sempre foi forte, mas eu não sei te dizer assim, que realmente eu não me lembro direito, mas tentando aqui. Gente. Mas eu acho que, de alguma forma, o documental, a fotografia como expressão da verdade, assim, acho que sempre foi uma coisa que norteou. A foto como documentar o momento era o que... Isso. Era o que te chamava a atenção. A foto que conta uma história, né? Uhum. Exatamente. Que legal. E aí depois desse... E aí o que aconteceu? Chegou um momento que eu estava na fundação e tal, que... Não tinha mais como acordar e ir para o trabalho, sabe? Assim, não tinha mais essa possibilidade. Sim. Tanto que, assim, às vezes que eu pedi demissão sempre foi do dia para a noite, assim. Quando eu chego no limite, não tem mais conversa. Então, eu lembro que eu pedi demissão e falei, não, agora eu vou só fazer fotografia. Só fazer fotografia. E acabei dando aula de Photoshop, aí, mas tem a ver com fotografia. Tava ali em como pagar as contas e tal. E foi ali que eu fui convidada para trabalhar no jornal, que eu acho que foi o primeiro grande salto assim para mim, né? Que aí um aluno meu, ele estava montando o jornal, que era o Brasil Econômico. Não sei se vocês vão lembrar disso, mas isso faz uns 10, 15 anos. 15 anos, eu acho. Que era um jornal português que estava vindo para cá, para São Paulo. Ele estava montando a equipe. Ele falou, não, eu quero você comigo. Ele até falou, você quer trabalhar na área de editoração ou na fotografia? Eu falei, fotografia, nem me vem que... E aí eu já fui para o jornal como subeditora de fotografia. Então, assim... E eu lembro que, assim, eu comecei no jornal, eu não tinha a prática de fotografar no jornal, né? Eu não tinha a experiência, eu não tinha conhecimento, mas eu fui. E o meu chefe era o Antônio Milena, era o editor, né? E a gente... eu aprendi muito com ele, né? Ele era bem exigente, assim. E eu lembro que as primeiras pautas que eu fiz, parecia que eu estava... Eu fui meio assim, vou. Não faço a menor ideia, mas vou, entendeu? Não sabia usar luz lateral, sabe? Não sabia. E aí eu fui aprendendo com os colegas lá, fui observando, né? Eu não vacilo, não. Eu vou aprendendo rápido, já mudei de equipamento, sabe? Já fui... E aí, lá no jornal, que foi um salto, assim, que eu fazia muito retrato de executivo. Todo dia eu fotografava 3 quadros executivos, assim, né? Por mais que eu era sub, eu saía muito para a rua. Então, fotografar executivo é difícil, né? Sim. Eu lembro que depois acabei fazendo trabalho para caras, com ator, com atriz, não sei o quê.
E aí, a primeira vez que eu fui fotografar uma atriz, eu falei, gente, isso é muito moleza, né, meu? É um retrato. Porque a pessoa senta lá já... Sim. Você fala, pronto, acabou, você não precisa dirigir, você não precisa fazer nada, né? Você só arruma a luz e tá tudo bem. E trabalhar... Você dá um clique, ela já muda de posição para outra. Você dá outro clique, ela já muda de posição para outra. E já sabe qual é o melhor ângulo, né? Já sabe como é que sai bem na foto e tudo mais. Então, eu sinto que esse meu trabalho de retratar executivo foi, assim... Nossa, foi o que me moldou, assim, sabe? Me moldou. Foi bem legal. Mas isso posado, né? Era posado. Tipo, fica assim, olha para lá, cruza Exato. o braço, coloca... Exato, era posado. E, nossa, eu acho que eu rodei todos os prédios ali da Marginal, tudo, sabe? Fotografei muita gente. E aí, nessa época também, que foi quando eu fui fotografar um incêndio na favela. Que aí o que aconteceu? O jornal abriu outras frentes, meia hora, foi outras coisas foram acontecendo, e de vez em quando surgiam umas pautas mais diferentes. E essa do incêndio, acho que foi a primeira pauta fotojornalística mesmo que eu fui fazer. E eu lembro que eu saindo de casa, já via a fumaça do incêndio e tal. Cheguei lá, aquela coisa, né? Primeira vez fazendo alguma coisa assim, né? Então, tudo bem, estou lá, estamos aí. E eu lembro que logo que eu cheguei ali embaixo, eu já encontrei um fotógrafo que eu conhecia, que já era mais experiente no fotojornalismo. Colei nele, falei, vou atrás de você, tá bom, vamos embora. E aí e aí eu lembro que eu fiz uma foto, que sabe quando você olha para a foto e fala, nossa, posso ir embora. Tipo, eu consegui, sabe? Porque você tem essa coisa, né, da fotografia, você faz aquele clique e você fala, nossa, esse aí valeu para o dia, então vamos embora. Essa é a foto que consegue contar tudo que precisa. Exato. Essa é a foto, né? E às vezes você vai fotografar, você não faz a foto, fala, paciência, hoje não deu. Mas você sabe quando você faz a foto, né? E aí, esse dia, eu soube que eu fiz a foto. Aí, eu lembro que eu voltei para a redação, sentei na mesa do Milena, chorei. Foi muito forte, assim, foi bem difícil. Eu falei, eu estou lá registrando quando a galera está sofrendo, a mulher passando mal ali, e o gato todo queimado. Foi muito duro, assim. E aí, eu cheguei lá, chorava, e aí a gente baixou junto o material, olhamos, separamos, editamos, mandamos. E aí, depois dessa foto, ela foi selecionada para o Prêmio ESSO. Ela foi finalista, não ganhou, mas foi entre as 10 finalistas do ESSO. Para mim tá bom demais. E depois eu posso mostrar para vocês a foto, enfim. Mas foi um dos momentos mais marcantes, assim, para mim, né? É muito... Você tem que pensar muito, porque, assim, você está registrando uma tragédia... sabe, a cabeça tem que estar muito no lugar para entender. Estou registrando uma pessoa sofrendo ali. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Eu fiquei fazendo várias vezes essa pergunta para mim. Sabe, eu ajudo o gato que tá meio malzinho, ou eu tiro uma foto dele? Sim. Realmente, é um dilema muito... É um dilema. E, na verdade, assim, o gato estava sendo amparado. Sim. Não, porque eu acho que, né, tem um limite ali, né, que você deve ajudar o gato. Sim. Né? Mas, assim, mas quando saiu a indicação, eu comecei a pular em casa, eu vou feliz da vida e tal. E aí, depois eu parei e falei, gente, o que eu estou comemorando? É um incêndio. Exato. Estou comemorando que eu ganhei uma indicação da tragédia alheia, né? Nossa, gente, Até onde... Mas aí a culpa não é sua, aí fica vindo esses pensamentos, não, o incêndio eu não tenho nada a ver, eu só estava registrando. É a culpa, né? A gente... Realmente, muito papo para terapia. É muito papo para terapia. Saber... Eu tenho que sentir culpa, eu posso comemorar uma indicação sobre a foto de uma tragédia. Então, ali foi a sua primeira foto de fotojornalismo que você foi e sentiu tesão. Exatamente, foi a primeira. Legal. E dali para frente, começou ou não? Não, dali para frente teve outras. De lá para cá, teve muitos registros, mas eu acho que o que eu mais fiz foi retrato. Retrato continuei fazendo bastante. Sim. Até eu entrar no parto, né? Uhum. Mas
eu acabava fazendo mais retrato executivo mesmo, né? Aquela lá, eu não sei como é que fui parar naquela pauta, né? Ele me ligou para mim, quer ir? Quero. Preciso pagar o aluguel. Não, eu tinha curiosidade de fotografar uma cena mais jornalística mesmo, né? Sem ser posada, Sim. entendeu? Então, eu tinha essa curiosidade, eu tinha essa vontade. Então, depois disso, rolaram outras. Mas, assim, nenhuma que eu possa me lembrar agora. As que eu me lembro são mais recentes, assim, já para o El País, né? Mas Então, essa vontade ficou adormecida há anos? Ficou. Porque era o que aparecia para mim, na verdade, né? E você vai fazendo carreira num nicho e acaba sempre aparecendo trabalho naquele, Naquele né? nicho, exatamente. Olha isso. E fotografia de parto. Ótimo. Quando começou? Como entrou na sua vida? Como entrou na sua vida? Quando eu engravidei, né, da minha filha, Helena está com 9 anos, tá? Quando eu engravidei... Você já tinha basicamente uns 10 anos de fotografia. Eu já tinha anos. Na época que eu estava grávida, eu fazia muita coisa para exame. Tá. Eu lembro que eu viajava de barrigão e tal. Isso sem fotojornalismo ainda? Mais retrato. Mais retrato. Mais retrato, Eu tô tentando... Eu fico assim, tentando me lembrar. Mas eu fazia caras, fazia exame. Sim. Era mais retrato mesmo, né? Nossa, tem cada história, gente. E eu lembro, primeira vez que foi... Quando você entra numa revista, no jornal, eu tenho essa sensação, né, que os editores te mandam para uma pauta amigo para ver como é que você lida. Para ver se vale a pena continuar com você ou não, né? E aí foi essa época, né? Foi a primeira pauta da Caras, foi o cruzeiro do Aguinaldo Raiol. 5 dias no cruzeiro do Aguinaldo Raiol. Foi incrível, gente, ó. Caras, para quem não sabe o que é uma revista que tinha vida de celebridade. Exato. Então vai lá na casa da celebridade mostrar guarda-roupa da Eliana. Então vai lá, mostra ela dentro de casa, mostra o guarda-roupa dela. O cachorro. Sim. Esse tipo de coisa que era da Caras, né? Que hoje caiu um pouco em desuso esse tipo de coisa, porque os próprios... Eles já fazem já mostram, fazem. né? E também tem os Instagrams de fofoca e tudo mais, que também tem. Mas era muito comum ter essas revistas de mostrar o cruzeiro da Aguinaldo Raiol. Gente, foi muito incrível. Bom demais. No final foi incrível, assim, né? Eu falei, puta, amigo, mas foi muito legal, assim... E eu tinha que fazer Posso contar? Pode, não, fica à vontade. Eu tinha que fazer um retratão dele, tinha que registrar lá vários artistas, tal, não sei o quê, e tinha que fazer um retratão dele, né? E era assim, 95% das pessoas que estavam lá tinham acima de 70, mulheres acima de 70. E os outros 5% era quem estava trabalhando. Era assim. E era aquela coisa de fã, de rasgar roupa, sabe? Era um negócio assim, o clima. E eu peguei As senhoras de 70 anos. Aí eu peguei aqueles... Todas oriçadas por causa do Aguinaldo Raiol. Sim, super. E aí eu peguei aquele palquinho, agora me fugiu o nome. 3 Tabela? Não, tem outro nome, mas é isso. É como se fosse um palquinho assim, coloquei o Aguinaldo Raiol lá em cima do navio, para ter o fundo do mar. Chamei umas 10 mulheres e pedi para elas ficarem assim, né? E ele assim. E foi o retrato do Aguinaldo Raiol que foi lá para a revista. Você fez 10 mulheres felizes daquele... Gente, foi muito divertido, foi ótimo. E a primeira pauta da exame, por exemplo, era o Germano Luders, né, que era o editor, que eu acho que ainda ele é maravilhoso também. Sim. E ele me mandou as referências. Ele disse, você vai para esse lugar tal, e me mandou umas referências de tratamento de água. Eu, que bonito, tal, não sei o quê. Aí eu cheguei lá, era tratamento de esgoto. Que beleza. Eu não acreditava. Eu falava, gente, socorro. Foi a vez que eu vi o maior rato da minha vida, foi lá. E essa foi a primeira pauta do exame. Então, eu sinto que tem um pouco disso, sabe? A primeira para te testar ali. Para ver, vamos ver. Para ver se você sobrevive. Vamos mandar a novata lá fazer a pior pauta de todas. Ai, gente. Mas desculpa, eu voltei para cá. E aí, depois... Era isso que eu fazia quando eu estava grávida e tal.
E aí, quando eu fui pesquisar a equipe para o meu parto, né? E aí eu descobri o universo do parto humanizado, né? E uma amiga minha... Mas aí você já ia fazer parto humanizado. Não, eu Você estava ia fazer- grávida Tá. e eu ia parir. Achava que estar grávida e parir fosse uma coisa normal. Sim. Né? Mas isso não é uma coisa normal no Brasil. Estar grávida e parir, você tem que batalhar por isso. Sim. Né? E eu não sabia disso. Né? E uma amiga minha que me alertou, ela falou, Lela, se você quiser ter um parto normal, eu vou te passar o nome de 5 médicos. Só esses 5 em São Paulo você pode confiar. Nossa. E eu acredito nela, eu acreditei. O normal no hospital. Não, parto normal. Independente de ser no Sim, hospital, sim. de ser em casa. Não, parto... o que você ia fazer? A sua ideia era... Não, a minha ideia só era parir. Só Nada era- além disso. Não tinha... Nada além disso. Sim. Eu não tinha muito conhecimento, Uhum. né? Que eu acho que muitas mulheres chegam na gravidez sem Sim. pesquisar sobre o assunto. É. E aí eu comecei a pesquisar, depois que eu tive essa conversa com ela. E aí eu comecei a ver as taxas de cesárea, né? Sim. Que pelo plano de saúde é muito difícil, pelo plantonista era muito difícil. Hoje melhorou muito, graças a Deus. Ainda está longe do seu ideal, mas melhorou muito. Mas naquela época, 9 anos atrás, você tinha que usar 5 médicos que faziam parto humanizado. O que é parto humanizado? É um parto que respeita o protagonismo da mulher, as vontades da mulher, sempre baseado em evidências científicas. Então, não é uma coisa de louco de índio. Né? Então, foi esse processo que eu vivi no meu parto. E eu resolvi ter um parto domiciliar, porque eu me senti mais segura estando em casa, com a médica. O pediatra também foi na minha casa, tinha uma doula, a gravidez estava super tranquila. Eu estava super informada, então eu falei, vamos ter em casa, Você né? decidiu nessa pesquisa que você fez. Conversando com a médica também, né? Que é uma mulher maravilhosa, tal. E aí ela faz parto domiciliar. Aí a gente resolveu ter em casa e foi uma experiência assim incrível, né? Como funciona? E aí que tá, aí é aquilo que eu chamo parir. O que é? Parir. Eu tive contrações, começaram as contrações, aí a doula chegou, depois a médica chegou, foram 5 horas de trabalho de parto, foi um parto rápido. Sim. Então, a médica chegou, a médica não precisou fazer absolutamente nada, né? Ela só monitorou, viu que estava tudo bem. E dor, porque faz parte do processo, né? Ter a dor, mas quando eu achava que eu ia morrer, já estava para nascer. Então, geralmente é assim, né? Sim. E aí nasceu e foi a experiência mais transformadora assim da minha vida, assim, não tem nada nem comparativo, né? E toda aquela dor, ela te prepara para o que vem depois. Então, tudo faz parte do processo. O que é fácil na vida, Sim. né? É que vem a dor, depois vem a injeção de hormônio que o corpo dá para você ver a criança. e tudo. Exatamente. Mas, deitada, como foi? Foi na banheira. Foi na banheira. Montamos uma banheira inflável Sim. no quarto. Cheio de água. Cheio de água. Foi o dia mais frio do ano. Eu lembro que o quarto estava quente, né? Mas eu lembro que o vidro estava todo Embaçado. embaçado, tal. Sim. Foi de madrugada, né? Mas foi um parto muito tranquilo. Eu lembro, meu marido contando para as pessoas logo depois, ele falava: foi super tranquilo, eu queria matar ele. Eu falei: Fica tranquilo pra pra você, ele, né? que tava só. E foi mesmo, foi tudo bem redondo, graças a Deus. Eu sei que para várias mulheres não é assim, mas foi. E lá não teve documentação. Não. Foi só a experiência ao vivo. Eu nem sabia que existia esse negócio de fotografia de parto. Tá. E o meu marido, o Kiko, às vezes que ele tentou fotografar, eu quase joguei ele pela janela. Você viu para você me fotografar, né? Eu falei, não, eu não gosto de ser fotografada. Sim. E no parto, não sei, no segundo, eu pedi para a doula fazer fotos minhas, né? Depois eu entrei nessa que eu não quis fotógrafo, mas eu pedi para a doula fazer fotos minhas. E amei ter, foi ótimo ter, e não me atrapalhou. Acho que a questão era ele estar ali, né? E é muito louco, né? Cada parte é de um jeito. No primeiro, eu tive muita sensação de raiva no processo. No segundo, eu não tive, né? Raiva da dor, não sei do que eu tive raiva, mas eu tive. Então, era ele que eu podia, né? Porque, querendo ou não, é uma sensação nova, né?
Nossa. A segunda você já... Você já sabe. Você já sabe, mas, apesar de que cada gravidez é uma gravidez, Sim. mas segunda você já sabe que essa dor chega até aqui, Sim. não vai... Mas você esquece. Sim, Você esquece da dor, sabia? E no segundo... Mas no segundo, como você... Eu acho que o corpo é muito inteligente, né? Como você já sabe que você vai sobreviver... Muito bom. No primeiro você não tem muita certeza. Você não sabe muito bem. Mas no segundo você sabe, você fala, sobrevivi, tô até aqui, escolhi ter assim de novo, né? E você... Eu senti o meu corpo se abrindo, eu senti todo o processo. Sim. Que no primeiro eu estava muito anestesiada, eu digo naturalmente, né? Não tomei anestesia. Mas o corpo, inteligentemente, te Mas como né? você falou, você sente, porque você já... No primeiro aconteceu, mas você nem sentiu, porque era tantas coisas novas acontecendo, né? Tanta adrenalina, coisas novas acontecendo que você perde esses detalhes. Não, mas eu acho que a gente vai para Partolândia, para essa tal da Partolândia. Você sente a dor, você sente tudo, mas você vai para um outro lugar. Sim. Você vai para essa Partolândia. No segundo, você não... Várias mulheres que eu já conversei, e eu não fui para Partolândia, né? Você Por ficou quê? no momento. Eu fiquei. Talvez porque eu tenha uma outra filha que estava lá rodando pelo espaço. Talvez porque eu já tenha vivido isso antes. Então, não sei. Eu acho que o fato de eu já ter uma filha não me deixa ir embora para Partolândia. Sim. Sabe? Porque eu tenho uma filha aqui, entendeu? Então, eu acho que são várias coisas assim que interferem. E aí você descobriu o mundo parto, do parto. o mundo do parto. Aí eu descobri o mundo do parto. Aí, depois que eu pari, o que aconteceu? Eu vivi uma crise. Uma crise na fotografia, assim, o que eu vou fotografar agora, né? A Abril estava falindo, o mercado estava mudando completamente. Isso 9 anos atrás, muita coisa mudou. Nossa, verdade. Foi um momento muito caótico. Então, eu falei, eu vou para arquitetura. Aí eu lembro, até chamei a Ana Mello, desculpa. A Ana é fotógrafa de arquitetura maravilhosa. E irmãzona minha. E eu falei, Ana, deixa eu fazer umas fotos com você, deixa eu sentir, né? Aí eu fui com ela, falei, não é para mim esse negócio, né? Você tem que ter uma paciência, né? E um perfeccionismo que não faz parte muito de mim. Aí eu lembro que eu fui vendo para onde que eu vou, eu não sei para onde que eu vou, né? E eu tinha uma ligação com o parto, que eu queria muito viver de novo o parto, mas eu não queria ter outro filho. Eu falei, gente, eu vou fotografar parto. Eu sabia, aí eu vi que existia fotografia de parto. Você estava ligada na maternidade, Sim. Mas não queria... Não queria viver o parto de novo. Você queria viver o parto de novo, mas não como mulher. Não como mulher que está parindo, né? E aí, na época, eu descobri que existia a fotografia de parto. Tinha uma menina, Carla Reiter, ela nem fotografa mais hoje, mas ela que era referência ali no momento. E eu falei, gente, tô afim disso daí, né? E liguei para a obstetra, para a Betina, falei, putz, se você souber de alguém que queira, você me indica? E aí rolou o primeiro parto. Eu acho que assim, né, o universo ele ajuda, né, quando a coisa é para ser, né, ele faz tudo para ser, né? Esse primeiro parto também era humanizado. Também era humanizado, também foi em casa. Os 5, 6, 7, sei lá, talvez os 10 primeiros partos que eu peguei foram tranquilos, num bom horário, sabe? Eu tinha uma filha pequena, de um ano, né? A Helena estava com 1 ano. Não foi 12, 16 horas de trabalho de parto. Foi tudo suave, sabe? Foi tudo suave. E é importante isso, né? Para você tomar gosto e ir embora. Você já começa com um monte de parto complicado, né? Você fala, nossa, gente, não sei se eu dou conta. E eu fui me apaixonando. E fui entendendo que eu tinha que estar ali naquele momento, né? Mas vamos voltar para o primeiro. Tá. Como foi essa experiência? Por quê? Na verdade, outra pergunta. Antes disso, como foi a primeira experiência? Você já tinha acompanhado algum parto? Não, só o meu. Só o seu? Como foi acompanhar um parto e tirar foto? Gente, foi muito louco. Porque assim, você já era mãe. Você já tinha um sentimento de mãe.
você estava lá vendo uma vida nascendo, tem a sua emoção, tem a emoção acontecendo ali, você tem que registrar. Como é que foi isso? Eu lembro que eu chorei muito, assim. Eu chorei quando o bebê nasceu, assim. Nossa, foi muito emocionante. Foi muito emocionante. Foi um parto muito lindo, assim, redondinho. E as fotos ficaram muito boas, sabe? Assim, o resultado deu super certo. Eu ia até te perguntar, tecnicamente você sabia o que você tinha que fazer? Porque parto geralmente é mais escuro, não Sim. pode ter luz na cara de ninguém, né? Então, eu fui no feeling, né? Eu já tinha uma bagagem, né? Porque o que eu vejo é que muita gente começa com parto, começa como o primeiro trabalho, né? Começa com parto, com família, parto. E eu já tinha uma bagagem, né? Então, eu instintivamente levei um cordãozinho de luz, sabe? Eu fiz algumas coisas já que eu vejo que a minha experiência me preparou para isso. Então, eu consegui ter um registro bem bonito, assim, ficou bem bonito. Mas foi isso, foi muito emocionante. Eu chorei bastante, assim, e eu sempre com aquele cuidado de não interferir no ambiente, né, da minha presença ser Silenciosa. sutil, silenciosa, sutil, porque o que eu comecei a perceber quando a gente vai fotografar um parto, não é que nem quando você vai fazer um casamento ou um evento que você vai de preto para ninguém te ver, né, para você ficar mais camuflada ali no meio da turma. Quer dizer, eu acho importante, né? Quando você está num evento. É diferente. Você entra numa egrégora ali, né? É uma egrégora que está jogando a energia para cima ali para aquela mulher ter o que ela precisa para ela estar bem. Né? Se você vai fotografar um parto, você tem que deixar seu problema do lado de fora da casa. Você não pode levar uma preocupação a mais. Você tem que confluir para a energia daquela mulher, né? Para tudo dar certo. E a fotografia é segundo plano. Que nem a história do gatinho, né? Em primeiro lugar, a mulher tem que estar bem. Se a fotografia está atrapalhando, você tem que dar um passo atrás, né? Porque para a mulher parir, ela não pode ter adrenalina. É a ocitocina que está agindo ali, né? Que leva para a partolândia e tudo mais. A adrenalina vem depois que nasce, né? E se você chega com adrenalina, se você chega, né, que nem você chegar muito cedo no trabalho de parto, quando a mulher ainda está na latência, ainda não está no trabalho de parto ativo mesmo, você leva uma atenção que não precisa, acaba virando um ensaio gestante, sabe assim? E eu comecei a perceber até que, por exemplo, nesses casos, começava a espaçar as contrações. Então, assim, você tem que saber a hora de chegar, você tem que saber como se posicionar, você tem que estar ajudando para a equipe tá redondinha, né? Se alguém precisa pegar o negócio que a parteira esqueceu no carro, quem vai pegar? Muitas vezes vai ser você, né? Você vai embora, você vai ajudar ali a equipe a arrumar tudo, né? Você tem que entender que você tá nessa egrégora, você faz parte agora da equipe de parto daquela mulher. Não é pouca coisa isso, né? Então, isso eu comecei a perceber já nesse primeiro parto, por exemplo. No final das contas, você não é um fotógrafo, você é da equipe de parto que fotografa. Exatamente. Você Exatamente. é da equipe de parto que, por acaso, Você está fotografando. Exatamente. Ali, então, você tem que estar junto com aquele furacão acontecendo para que você, imagina, se atrapalhar, você deixar a situação mais nervosa ou caótica ali, você acaba estragando a energia que está ali, né? Exatamente. Gente, a gente vê cada coisa. Eu escuto os relatos, né, por exemplo. Tem que saber muito o seu lugar. E eu acho muito importante, quem quer escolher trabalhar com parto, precisa fazer um curso de doula, sabe? Para se você precisar atuar, você saber como ajudar aquela mulher. Você saber o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que faz bem, o que faz mal. Né? Saber que doula é uma profissional que ajuda a mulher. Ela não pode fazer o parto, né? Fazer o parto que faz a mulher. Ela não pode receber o bebê, não pode fazer toque e tal, mas ela tem todos os elementos para ajudar a mulher a passar pelo processo do parto. Sim. Né? Então, desde massagem, aromaterapia, ou posições para ajudar o bebê a descer, várias coisas ela pode fazer. E para quem quer ter um parto humanizado, acho que ter um parto sem doula
prejudica muito a sua situação, assim, sabe? Sim. Então, eu acho que é importante fazer curso de doula, participar de eventos, conhecer de parto, né? Ali a doula, ela está servindo como uma diretora de tudo, porque o médico, às vezes, ele está muito preocupado com a parte médica dele, para ver se está tudo certo, né? O enfermeiro que está ali do lado, ou a pediatra que está ali do lado, a doula, ela está ali para deixar tudo... É ela que está na ação enquanto não está no expulsivo. Sim. É ela que está na ação. O médico vai lá, vê o batimento, faz um toque, mas quem está com a mulher ali é a doula. E quem está ali fazendo tudo funcionar, entendendo, porque como ela está ali, ela conhece, ela sabe tudo que está acontecendo, essa parte, ela já tem todo o roteiro, ela sabe o que acontece, ela sabe das variações agora. Sim. Agora ela vai sentir muito ódio de todo mundo, agora não vai. Então, eu acho que é muito, muito interessante, porque, assim, quando você vai ter uma doula, geralmente a doula vai antes para a sua casa. Se você for para o hospital, ela vai antes para a sua casa e você vai junto com a doula para o hospital. Sim. Então, se você não tem uma doula, você não sabe se isso é normal ou não, se está na hora de sair de casa ou se você pode... É muito comum um casal ir muito cedo para o hospital quando ele não tem doula. Sim. Porque você começa a ter umas contrações mais fortes, você acha que aquilo é o limite, mas não. O limite está muito acima. A doula é a antiga avó. Exatamente. É a antiga avó da casa afastada da cidade. A doula é a comunidade de Sim, mulheres. É a comunidade de mulheres. Da comunidade que a gente não tem mais hoje. Que não tem mais hoje. Que ajudava a mulher a trazer uma vida ao mundo. Exatamente. E aí você foi se apaixonar. E a primeira vez que eu vi um parto, na verdade, foi quando eu estava em Santarém, quando eu trabalhava no Saúde e Alegria. Eu estava numa comunidade, Maguari, e eu fotografei uma mulher grávida lá, ela estava muito barriguda e tal. E aí depois eu estava lá, depois eu voltei lá, e eu te falei, se você puder me chama, né, tal. E aí me veio no meio da noite, vai nascer o bebê, no meio na comunidade, isso. E depois de séculos que eu fui lembrar, eu tinha me esquecido disso, eu fui lembrar disso outro dia, assim. E eu fotografei, nossa, e a gente viaja, né, com a Mavica. De disquete. Ai, gente. Olha, eu nem sabia que existia essa câmera. Eu fui até procurar aqui para ver como é que era. Gente, e com flash. Com flash? E com flash. Você não usa flash em parto. Sim. Eu tenho 2 fotos desse parto só. 2, né? Porque não tem como fazer em tudo escuro e tal. Falei, gente, eu fico imaginando que se fosse hoje em dia, eu ia ter fotos tão maravilhosas desse parto, sabe? Assim, nossa, gente. Ai, mas tudo bem. E essa daí teve o parto em casa também. Teve. Eu parto em casa com a comunidade com a ajudando. parteira e tal. Olha que legal. Produção? Não. Tá. Então você fez esse primeiro parto, foi fazendo muitos partos, até aí tudo tranquilo. Até aí tudo tranquilo. Aí o que aconteceu? Quando eu estava com 10 partos, eu recebi o convite para expor no Carrossel do Louvre. Que legal. As fotografias de parto. E fazer um livro. Sim. E eu tinha 10 partos. Só. Então, por isso que eu falo, quando eu entrei no parto, minha vida foi assim, para partos. Né? Abriam vários caminhos. E eu fiz um catarse na época para conseguir dinheiro para ir, porque eu tinha que pagar para ir. Né? E era uma exposição, era lá na parte subterrânea, tal, é uma galeria comercial. Né? Muitas galerias, artistas, tal, um negócio bem grande, assim, né? E eu fui, gente. Fui eu, meu marido e minha filha com 3 anos. Fizemos uma exposição lá. Lançamos o livro, não é esse livro, é um anterior, esse é o segundo. E tinha lá 9 fotos grandonas de parto. E eu vou falar para você, ninguém passava batido. Ou a pessoa olhava e fugia, ou olhava, ou parava. Várias pessoas... Porque não era uma coisa comum. Ainda mais há uns tempos atrás, né? Agora... 7 anos atrás, sei lá, eu. E foi uma experiência, assim, maravilhosa, assim, maravilhosa. Eu lembro de um senhor, sei lá, devia ter uns 80 e tantos anos. Ele pegou o livro e começou a folhear. É a primeira vez que eu vejo um parto. E depois eu fui saber que, na França, tinha uma questão ali também de violência obstétrica, né?
Sim. Mas eu não vou saber falar muito, mas eu lembro que tinha uma questão ali também. É porque se você for pegar de parto mesmo, normalmente existia toda a questão do parto sobre fluidos, sangues e afins, só que era muito restrito às mulheres. Não porque as mulheres não deixavam, mas era sempre assim, né? Culturalmente, Culturalmente, a mulher vai lá, o homem fica do lado de fora na salinha para não atrapalhar e fica ali. Sim. Quando foi se modernizando a sociedade em questões tecnológicas, o parto foi ficando mais asséptico. Foi ficando mais asséptico. Então, era panozinho para você não ver, e aí sai, aí limpa, aí Ainda tem abre muita gente que barriga, faz isso tira. Tirou-se toda essa sujeira, entre aspas, Exatamente. do parto. Que faz super bem pro bebê também, né? Sim. Ele passa pelo canal vaginal, as bactérias. Eu já vi médico limpando a vagina da mulher antes do parto normal. Já vi isso acontecer. E aí o homem acompanhar também não é muito comum no hospital, como é mais asséptico, então ele fica pós-pano na maioria das vezes, então não tem nem acesso ou não quer nem ter acesso à vinda. E aqui é muito mais a realidade. É a realidade. De todo mundo ali. Sim, e é o parceiro podendo estar junto, né? Porque a mulher precisa de um suporte, né? Imagina. Mas culturalmente, eu acho que as índias pariam também só entre mulheres, né? Sim, acho que quase todas. Não sei dizer se é todas, porque não tenho conhecimento de todas. Até golfinho. Tem essa história também, que fica uma outra golfinha lá empurrando o bebê para cima. Tal. Tem um livro do Michel Baudin maravilhoso. Ai, gente, mas, enfim, não vou lembrar o nome do livro agora, mas que fala um pouco dessa relação, assim. Sim. E, então, você estava lá no Louvre, sim, expondo, e as pessoas vendo um parto, sim, vendo como é na primeira vez. Sim. Como foi essa experiência? E as mulheres, eu lembro também de uma mulher que parou na frente da escola, ela ficou uns 10 minutos lá e ela chorava. Porque, assim, todo mundo que pariu vai ter uma história de parto, né? O parto não é um evento normal e comum para as mulheres, é um evento extraordinário. Sim. Né? Então, todo mundo sempre vai ter uma história de parto, ou você vai se identificar, ou por uma boa razão, ou por uma razão ruim, né, para quem sofreu violência, né? E isso, você sabe que algumas mulheres, elas demoram a se tocar que elas sofreram uma violência obstétrica. Quando se tocam, né? Quando se tocam. Teve um parto que eu acompanhei, que teve porque, assim, eu só acompanho com equipes humanizadas, né? Depois eu tomei essa decisão. Porque não faz sentido fotografar uma violência. Depois desse parto, que eu tomei essa decisão. Que depois de 2 horas fazendo Cristeler, na mulher Cristeler é quando você empurra a barriga, que não é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, né? 2 horas fazendo Cristeler. E a médica até pediu para eu não fotografar. Eu fiz uma foto para mandar para a mãe, para ela saber que teve, né? E aí precisou... Enfim, o bebê saiu via vaginal, mas, assim, foi um parto bem estranho. E o bebê saiu e ficou quieto, né? Sem reação nenhuma, né? Assim, nasceu muito mal, assim. E eu lembro que eu estava olhando para o bebê e eu percebi que a mãe estava me olhando, sabe? Eu muito nervosa, assim. E aí, de repente, o bebê reagiu e começou a chorar. Foi para a vida, né? E, nossa, aí eu olhei para a mãe, aí eu comecei a chorar junto, e a gente junto. Porque, assim, eu sentia... Sabe quando você sente essa tensão, assim, no olhar? Eu falei, nossa Senhora. E teve um monte de coisa. O bebê precisou ser cuidado, a mãe precisou ser cuidada. Foi tudo muito complicado. Depois de 2 horas de Cristeler, é óbvio que o bebê não vai nascer bem, né, gente? Não precisa ser muito técnica para isso, né? Mas tudo bem.
Eu não posso falar de coisa técnica porque eu não sou. Mas, depois disso, eu falei para ela, você quer que eu vá aí fazendo você amamentar no dia seguinte, né? Só para a gente ter umas fotos de pós-parto e tal, né? Ah, eu quero. Daí, cheguei lá, ela estava muito cansada. Então, eu falei, nossa, você deve... Eu falei para ela, você deve estar muito cansada, né? Ela, nossa, eu tô... Você também achou que foi puxada? Eu falei, nossa... aí que eu percebi que, para ela, aquilo era o parto normal. Ela não tinha a menor ideia que ela tinha sofrido uma baita, das piores que eu vi, violência obstétrica. Não tem referência? Não tem referência. Não tem referência. E por isso que o livro veio muito disso, esse segundo livro, né? Porque para você mostrar para as pessoas, né? Então, o que eu fiz no livro? Desculpa se eu estiver pulando uma coisa. Não, vai lá. Eu e a editora, Ana Basali, a gente pegou várias fotos dos mesmos momentos de vários partos. Então, sei lá, 10 fotos do mesmo momento, de várias mulheres. E aí você começa a perceber que existe uma similaridade, né? Para você trazer essa sensação de normalidade, né? Normalidade, agora usando num outro sentido, do que é o parir. Entendeu? Então, o livro veio muito com essa intenção de apresentar. Isso aqui é um parto normal. Pode ser no hospital, pode ter anestesia, pode ser em casa, mas Os processos tem que acontecer desse jeito. Não sei se Ou tem que. o tem que é relativo, Sim, né? É relativo. Mas isso. Normalmente é para seguir esses passos aqui. Sim, sim. É para se acontecer assim. Sim. E aí, por isso eu acho que a gente divulgar a foto de parto, a fotografia de parto, ela tem uma função social gigantesca, assim. Porque a mulher vendo, ela se identifica, ou ela vai buscar informação, né? Eu sinto que muitas chaves podem virar a partir de uma fotografia de parto. Então, eu acho que ela tem uma função social absolutamente assim maravilhosa. E por isso que, mesmo sendo um momento tão íntimo, tão delicado da mulher, eu acho tão importante divulgar, né? E eu agradeço muito as mulheres que autorizam, né? Porque é muito importante para as mulheres que ainda vão parir, né? Sim, legal. E depois lá do Louvre? Depois do Louvre, quando eu voltei, aí minha vida ficou parto. Eu só fazia parto praticamente. Sempre tive umas coisinhas paralelas, né? Sim. Mas foram 7 anos assim de parto, né? Eu praticamente vida de médico. Vida de médico, plantão o tempo inteiro. Eu lembro que teve épocas que eu tinha, sei lá, 8, 10 partos por mês, porque no final eu pegava 2 ou 3 e olha lá, né? E era muito engraçado, parece que os bebês fazem fila para nascer, né? Porque rola uma sincronia tão grande assim que dificilmente eu não ia para um parto porque eu estava em outro, né? Isso rola muito no parto, assim. Isso você pode ouvir várias pessoas falando sobre isso. Mas aí fiquei intensa e aí comecei a ser ativista também, né? Ativista pelo respeito às mulheres no momento do parto, pelo protagonismo das mulheres no momento do parto. Isso sempre baseado em evidência científica, porque a gente tem muito fake news, né? Até nisso. De achar que parto humanizado é a mulher parindo desassistida no meio do mato. Não é nada disso, né? É tudo absolutamente pautado em evidências científicas. Muito mais respeitoso e muito mais correto do que as várias cesáreas eletivas, porque quer nascer no dia do pai, quer nascer no dia da mãe, quer fazer não sei o quê. Muito mais respeitoso com o bebê, muito mais respeitoso com a mãe. O pós-parto, gente, as pessoas às vezes ignoram o pediatra humanizado. O pediatra não precisa ser. Gente, o bebê está chegando no mundo, a forma como ele vai ser recebido vai mudar completamente, né? A primeira experiência de vida dele, né? Então, e é um momento único. Você saber disso vai mudar completamente toda a experiência. Então, aí eu ia para congressos, né? Enfim. Você realmente viveu Exatamente. esse tema. Até engravidar de novo, né? Que aí foi uma gravidez surpresa do Caetano. A primeira não foi? A primeira não foi. Inclusive, eu tive uma perda anterior, né? Que foi muito difícil, mas
Enfim, aí me deu certeza que era realmente o que eu queria, né? Aí veio a Helena. E aí depois veio o Caetano, com 5 anos de diferença da Helena. Aí eu já estava muito mais safa, né? Então Já tinha acompanhado vários partos. Já tinha acompanhado vários partos, já sabia a equipe que eu queria, já sabia tudo certo, né? E foi em casa de novo, minha filha junto, foi 5 horas de novo também, foi bem tranquilo. Tranquilo. E aí, nisso, você pediu para a Dola fazer as fotos. Nesse eu pedi para a Dola fazer as fotos. Tem uma coisa que é muito importante, fotografia de parto, gente. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Para mim, não era. Eu ter uma pessoa lá registrando não era para mim. É super anti a meu favor, né? Sei lá como falar isso. Sim. Mas é isso. O famoso casa de ferreiro, espeto de pau, né? Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. E eu sou uma pessoa que eu me incomodo em ser fotografada, entendeu? Então, assim, é isso. Mas só que eu queria ter foto, porque, né, afinal de contas, o que eu me lembro do meu primeiro parto são as 4 fotos que o Kiko tirou. É o que eu me lembro. Aí eu falei, não, preciso ter foto, gente, pelo amor de Deus. Então, eu tenho algumas fotos, mas eu não chamei uma pessoa para estar lá só por causa disso. E eu acho que é muito pessoal, muito pessoal. Eu super indico você ter fotografia de parto, por quê? Porque é um documento do nascimento, então você vai lembrar daquilo que você vai ver. Né? Então, eu acho válido, acho super. Mas se você é uma pessoa que você sente que a fotografia vai te atrapalhar, então... Ou ok, ver a fotografia entendeu? como invasiva, né? Porque não é nem pelo invasivo, porque eu sou uma pessoa... Não, invasivo, o sentimento da pessoa com Sim, ela mesma. sim. Né? De achar que a fotografia é um registro invasivo dela mesma, Sim. ela não vai se sentir confortável, Sim. e aí vai atrapalhar o parto, e aí... E as pessoas sabem quando é esse caso. Às vezes a mulher vai falar, mas eu não gosto de foto, não sei o que e tal. Aí, às vezes, eu até falo, né, para eu falar assim, a gente pode fazer um combinado. Se você se sentir desconfortável, olha feio para mim, já tá o suficiente, eu saio. Aí depois você volta na hora do possível, na hora do nascimento em si. Aí ela... A pessoa nem tá vendo nada. Não, nem liga, ninguém, nem tchum. Então, assim, aí você faz o momento do nascimento e tudo mais, né? Mas acho que é interessante também pensar que a fotografia de parto não é para todo mundo no sentido de quem contrata, mas também de quem faz, né? Porque não é todo mundo que consegue fotografar parto, Sim, né? não é todo mundo que consegue fotografar parto. E não é fácil vida de fotógrafa de parto. Não é fácil, assim. Você acordar às 3 horas da manhã e sair correndo. Sem folga. Você perder uma festinha das crianças. Né? Você perder aquele almoço de família. Você está no Natal num parto. Você está no Réveillon num parto. Assim, você abdica de muitas coisas para trabalhar com parto. A recompensa é você vivenciar o nascimento tantas vezes, né? Com outras mulheres. Assim. Então, tem uma recompensa? Tem. Mas, para entrar nesse mercado, você tem que estar ciente que você vai abrir mão de muitas coisas. De muitas coisas. Aí eu tenho uma curiosidade. Como é que você fazia esse combinado, esse contrato com elas, né? Quantas horas você fica disponível antes ou semanas? Né? Como que funciona isso? A disponibilidade é de 4 a 5 semanas. Desde 37 semanas. Tem algumas fotógrafas que é desde 38. Né? Mas desde 37 semanas você está disponível. Então, você fica... Se ela pode parir até 42, você fica um pouco mais de um mês disponível. E aí eu vejo as mulheres falando, mas... gente, o que se paga para fotografar um parto hoje é muito pouco perto do que vale. Né? Você precisa passar muito tempo disponível para uma coisa que... E que, de repente, vai acontecer assim, ó. Sabe? Se bobear, você perde o nascimento. Entendeu? Eu tinha um sonho muito corriqueiro, assim, de... Aconteceu algumas vezes, assim, de eu estar no parto, aí eu olho para o lado para ver uma coisa assim, daí na hora que eu volto de novo, o bebê está no colo da mãe. Eu já tive esse sonho algumas vezes, sabe? Tipo, o pesadelo da fotografia de parto é esse, né, meu? O pesadelo da fotografia. Você já perdeu algum o menino amamentando, você fala, meu, eu perdi. Eu só pisquei. Nossa, gente, pesadelo. A criança fotografar um casamento e perder o beijo, isso, né? Isso mesmo. Mas você já perdeu algum parto, Lela? Não por você, mas porque nasceu tão rápido que você não chegou? Já, mas assim, muito pouco. Sei lá, de 200 e tantos, que é o que eu tenho. A minha média é essa, assim.
200 e tanto, porque eu limitei muito tempo por 3, 4 por mês, assim, tá? Mas você vai pegar fotógrafos aí com 600, sei lá, Sim. né? Mas, nesse tempo todo, se eu perdi... Agora não consigo mais 3, sei lá, 4 no máximo, assim, muito pouco. Muito Que pouco. você não conseguiu chegar lá. Que eu não consegui chegar e porque realmente quase ninguém chegou. Sim. Tá. Nossa. Isso Nesse caso, entendeu? Aí você fica lá 4 semanas esperando e perde o nascimento. Você fala, pô, Eu tenho o filho de um amigo, nasceu na ambulância. então. Porque ela sentiu a dor, a bolsa estourou, ela sentiu a dor, aí chamou a ambulância, tava tudo normal, aí no meio do caminho o cara parou porque ele vai nascer agora. Aí é isso, nasceu. Meu pai nasceu no corredor de casa. Não deu nem tempo de chegar na porta. Tá vendo? Então, gente, é isso. Pode acontecer. Pode acontecer. E como... não é tecnicamente, e como negócio? Como funciona? Como negócio? Porque você tá 1 mês e meio disponível para a pessoa. Tá? Você tá ali como empresária do ramo da fotografia de parto, Sim. né? Disponível. A criança nasceu, você não registrou. Tem contrato, né? E aí? Mas tem contrato. Se eu não cheguei... Porque assim, se eu não cheguei... Porque pode ser por culpa sua, mas é assim, a Não. criança nasceu rápida demais. Rápida demais, aí por contrato eu ofereço um ensaio. Eu faço o pós-parto, Sim. imediato e tal, e ofereço um ensaio depois. Sim. Ponto. O valor segue o mesmo, porque é um risco que você corre. É um risco que está todo mundo ciente que pode acontecer. Sim. E como o negócio é isso, você tem que aprender no parto, quando você trabalha com parto, você tem que aprender a entregar um pouco para o destino, sabe? Sim. Senão você fica muito tenso Sim. o tempo inteiro. E assim, eu que, bem ou mal, sempre... O fotojornalismo sempre me acompanhou, né? Eu nunca deixei de fazer totalmente. Então, assim, você sempre tem que ter uma rede de apoio muito forte, que... Putz, o Kiko é parceirão, assim. Então, assim, ele já segurou altas, né? Minha sogra também, né? A gente conta com uma rede de apoio boa. Boa não, ótima. E tem que ter, senão você não... Ainda mais se você tem filhos, né? Senão Do que não tem ele como. trabalha? Também trabalha com fotografia e vídeo. Que legal. Ele Só faz que o quê? ele também faz produção de som também, né? Ele já tem o gap total da história. Mas ele também, faz de tudo, né? Hoje ele está fazendo umas entrevistas. Que legal. Ele faz de tudo também. Mas mais institucional. Sim. E jornalístico também, né? Ele trabalha para agência de imagens. Então, a gente tem uma parceria muito, muito boa, assim, para dar certo. Porque senão, vou te falar, não dá. E ter backup, ter fotógrafas parceiras para você mandar, caso você não consiga ir, né? Sim. Já aconteceu de eu estar numa pauta para o El País, e era no interior, e a mulher foi parir, foi backup, assim, era muito raro isso acontecer, mas já aconteceu, e você tem que entregar, porque senão você não faz nada e fica esperando o bebê nascer. Aí você vai chegar puta da vida lá, porque perdi um monte de coisa para estar aqui. Então, não, você tem que... Às vezes nasceu antes do tempo que estava... Tipo, era para ser em tantas semanas, nasceu numa semana que você não estava nem na preparação de ficar preparada. Mas como assim? Quando você trabalha só com partos, não, mas bastante com partos, você vai estar o tempo inteiro com alguém para parir. Sim. Com alguém a ter. Sim. Então, eu vivi basicamente 7 anos de plantão, assim, sabe? É porque agora eu dei uma pausa, né? Então, você fica 7 anos de plantão. É uma coisa um pouco estressante isso. Então, quando eu pegava outros trabalhos, podia acontecer. Sim, podia. E é uma coisa de entrega mesmo. E aí eu comecei a perceber que, assim, gente, joga para o universo. Se de repente é para outra pessoa estar ali, não eu. É para ter a energia dela e não a minha. Né? E tudo bem, né? E vida que segue. Porque senão você se anula muito, né? Eu vejo muitas fotógrafas que ficam apegadas, né? Aquela mulher, aquele parto. E isso não é saudável para ninguém. A única presença que é indispensável no parto é da mulher.
A médica pode ser outra, a doula pode ser outra, o pediatra pode ser outra. A fotógrafa, então, minha gente... A mulher tem que ser ela. A mulher não pode trocar. Isso. Mas então você já trabalhava para o El País enquanto você fazia parte? Você já tinha começado essa parceria com eles? Eu acho que o El País surgiu depois. Surgiu na época do... A primeira pauta que eu fiz para o El País foi quando teve aquela manifestação maior do Ele Não, que foi... Eu acho que a Helena... Gente, quando foi isso? O Caetano... Gente, Caetano já tinha nascido? Não me lembro. O El País é mais recente. Mas eu fazia outros trabalhos, né? Eu sempre tive trabalhos paralelos, institucionais. A gente faz de tudo. Eu acho que o legal da fotografia é isso, né? Que hoje eu estou... Sei lá, hoje eu estou com você. Mas vamos supor... ontem eu estava com a Erika Hilton. Amanhã eu vou estar fazendo um parto. Depois de amanhã eu vou estar na manifestação do Bolsonaro. Depois eu vou estar na manifestação do Lula. Então, assim, o que eu gosto da fotografia é isso, né? Que eu sou aquariana, né? Que você está cada vez num lugar diferente e tal, né? Você pode entrar em vários lugares, em várias pautas, ou vários estilos diferentes. Mais uma pergunta chata. Pode falar. Já aconteceu de dar ruim no parto? De óbito, não. De óbito, mas de dar ruim já. Várias vezes, assim. Várias vezes que precisou beber para UTI, que alguma coisa aconteceu. Porque sendo egoísta, estraga a foto. Putz, mas estraga a foto no quesito, estraga a foto no quesito. Sabe, você não tem a emoção final, por exemplo, na capa do livro, você conseguiu mostrar? Sim. Mostra aqui para a câmera. Que aí você tem a emoção final do riso, da emoção pura e simples ali. É que aí tem a ver com quebrar expectativas, né? Sim. Quebrar expectativas. E tem muita expectativa nessa área de parto, né? Tem muita expectativa para as fotos. Tem gente que quer foto de tal coisa, nem sabendo como vai ser o parto. E aí eu falo, bom, se tiver oportunidade eu faço isso, né? Mas, assim, provavelmente vai ser completamente diferente do que você está imaginando. Tem. Entendeu? Então, tem muito dessa quebra de expectativa. Porque, antes de você responder, gravidez é uma grande expectativa. Gravidez é uma grande... você fica 9 meses esperando. Esperando e imaginando um ser humano que vai nascer. Sim. Mas o que eu falo, assim, que, por exemplo, mesmo que seja uma cesárea intraparto, né, que nem tenha um momento da saída pela vagina e tal, o primeiro momento, mãe e bebê, ele é emocionante da forma como ele for. Sim. Entendeu? Eu acho que o mais difícil é quando o bebê vai direto para uma UTI sem chegar aí para o colo da mãe. Eu acho que esses são os momentos um pouco mais difíceis, né? Isso nunca aconteceu. Já também. Também. E como é para o fotógrafo, né? Eu ofereço um ensaio pós. Porque realmente você não vai ter toda... É. O álbum vai estar aqui, aqui, aqui. Aí Acabou. daqui você não tem o resto. É. Aí eu tento... a minha ideia é sempre fotografar no dia seguinte, se puder. Né? A não ser que vá para a UTI e fique mais tempo e tal, daí vai depois. Mas eu procuro fazer esse fechamento, né? É como se fosse um fechamento do trabalho, sabe? Esse ensaio pós significa... Mamando, o bebê no colo dos pais. É o momento da família pós-nascimento, né? Você fica acompanhando o dia, né? Não é posado, não é... Não, Quer dizer, pode até ter. Até tem pose, não é muito acompanhamento, não. Esse que eu ofereço por conta de uma questão que aconteceu no parto é 1 hora, assim, no máximo, sabe? Aí mamando, não sei o quê, aí até peço, eu dirijo um pouquinho e tal, mas que para mim a fotografia de família tem muito a troca, né? Sim. A fotografia de retrato, né? É sempre uma troca a fotografia. É o lado de cá e o lado daqui e o lado daí. Então, é aquela conversa para você fazer a coisa fluir, né? Sim. Quando não flui, não tem foto boa. Então, assim, às vezes, mesmo dirigindo a pessoa, você consegue trazer a naturalidade para o momento. Então, esse que é o meu esforço.
Apesar de dirigir, porque dirigindo você consegue um ângulo melhor, você consegue a luz melhor, você consegue, não sei o quê, né? Mesmo dirigindo, você consegue trazer naturalidade para aquele momento e deixar as pessoas confortáveis e à vontade, né? Sem forçar, né? Uma situação que pareça ali realmente posado, Sim. né? E é uma troca, o tempo inteiro a fotografia é uma troca, né? Sim. Agora, como foi o fotojornalismo entrando na sua vida? O fotojornalismo. E, assim, eu acabo fazendo... o fotojornalismo começou lá com o incêndio. Sim. Tá? Eu sinto que foi a primeira... E eu gosto muito de estar no meio das pessoas, eu gosto muito de... E aí eu gosto muito de retrato também, que não é o fotojornalismo, mas... É isso, tá com a Erika Hilton, né? Puta, e eu vi a pessoa falando, eu sempre acompanho a entrevista junto, né? E depois o retrato. Então, eu vou para lugares muito interessantes, né? E eu adoro isso. E nas eleições, né? Fui fazer um pouco de rua, né? E é muito louco, né? Porque daí é você conseguir uma foto boa ali do que... Né? Da onde, né? Tem até uma fotógrafa, a Gabriela Biló, que, para mim, é a referência atual, assim, né? Atual do fotojornalismo, né? Que essa mulher consegue fazer fotos incríveis do que seria aquele cotidiano de todo dia lá no Congresso? Não, lá na Esplanada, né? Eu vejo as fotos e falo, gente, mas sabe? Então, assim... A Biló virá aqui. Legal. A gente está tentando encaixar, mas a Biló virá. Legal, não, vou assistir. E eu acho isso muito, muito legal, né, do fotojornalismo. É aquela coisa do Walter Firmo que eu falei, né? Você ter 50 fotógrafos fotografando a mesma coisa, mas tem aquela foto que se destaca. A Biló é aquela foto que se destaca sempre. Tipo, não tem muita discussão. Mas e eu nem conheço ela pessoalmente, só babo ovo mesmo. Mas o fotojornalismo ele tem essa coisa, né? De você conseguir aquela foto diferente. Né? Sim. E aí você começou a fotografar esse fotojornalismo no El País. Eu comecei no Brasil Econômico. Sim, lá no Brasil Econômico. Lá no Brasil Econômico, Eu fui parar no El País porque tem algumas mulheres do Brasil Econômico que foram para o país e me chamaram. E aí eu voltei para o jornal, né? Isso foi aí que recente. eu voltei. É o País Brasil, isso foi na época do Ele Não. Talvez Caetano tivesse uns 4 meses, ele vai fazer 5 daqui a pouco. Tem uns 4 anos que eu voltei. Anos. Que foi um pouquinho antes da eleição, da última eleição. 2018, né? 2018. Foi um pouquinho antes da última eleição. Porque essa campanha foi basicamente ali próximo à eleição. Foi, exatamente, foi um pouquinho antes, exatamente. E foi aí que eu voltei para jornal, né? Porque desde que eu comecei com parto, as revistas que eu fazia, todas mudaram completamente, né? A grana cortou absurdamente. Então, foi um momento que eu fiquei muito só com parto. E aí, depois que eu voltei a fotografar para o país, que eu voltei para esse universo, né? Que eu amo. Então, E aí, acabou o El País Brasil, né? Em dezembro. Foi tristíssimo. Todo mundo soube da noite para o dia, né? Foi tristíssimo. Nossa, falei, gente, não acredito. Aquilo que você mais gosta de fazer. Só que o El País Espanha segue, graças a Deus, ele segue me chamando, assim. E isso me alimenta muito, assim... do tesão pela fotografia, né? Sim. Então, aí lá no El País, você ia fazer qualquer pauta. Qualquer pauta. Então, fui para uma exclusiva com o Lula, logo que ele saiu da prisão. Acho que foi uma das primeiras entrevistas que ele deu, se não foi a primeira, né? Exclusiva, tal, fiz até selfie, não sei o quê. Então, assim, você estar com essas pessoas e... eu acho incrível, né? E uma pergunta, pelo El País, você sempre vai acompanhada de um jornalista? Como é que funciona? Ou você vai diferente, sozinha? Depende da pauta. Quando é retrato, geralmente eu vou com um jornalista. Quando é retrato. Quando é pauta de rua, não.
Não que seja uma regra, né? A motociata lá do Bolsonaro, eu fui com a jornalista. Quase apanhei. Gente, já teve 2 situações que eu me senti em perigo, assim, cobrindo pauta, né? Isso que eu sou um pouco clandestina, né? Não sou uma pessoa... ninguém, hoje em dia, né? Dá motivo, assim, né? Mas a gente está num momento que está muito difícil para a fotojornalista, né? E o que aconteceu nessas 2? A última vez, as 2 foram manifestação para Bolsonaro, né? A primeira foi dessa motociata e que o cara sabia que eu estava pelo El País, né? Era um senhor, eu até tenho no meu Instagram depois a foto dele, que aí ele chegou para um menino que estava bem exaltado e eu estava fotografando ele de longe, com o tele e tal, né? E aí eu vejo pela tela, eu fotografando, só vejo esse homem chamando o menino e apontando para mim, assim, né? Eu falei, nossa, eu não acredito que o cara vai fazer isso comigo, né? E aí, os 2 olhando para mim e tal, eu já peguei minha câmera, já saí andando, aí o cara veio atrás de mim. Bom, aí eu fui até os policiais e tal, fui embora na hora. Mas eu senti... Que ele acompanha o seu trabalho. Oi? Que ele acompanha o seu trabalho. Para te sabia quem reconhecer. Não, ele perguntou, tá? Ah, Eu estava com a jornalista e tal, né? E da outra vez foi muito louco, porque eu estava na manifestação da Paulista, aquela de 7 de setembro, e do ano passado. Sim. E aí foi muito engraçado, porque daí a editora falou, eu vou te chamar para manifestação, você pode? Posso, não sei o que tal. Crente que ia para Anhangabaú, né? Eu sou super de esquerda, tá, gente? Então, tudo bem. Crente que ia para Anhangabaú, não, você vai para Paulista. Eu falei, vamos lá. Pus uma camiseta verde, lá fui eu, né? E eu já tinha fotografado bastante. Daí eu estava no final, assim, estava fotografando um homem militar, tal, todo meio com uma roupa quase fantasiado, tal. E ele fazendo pose, para mim estava tudo certo. E aí alguém atrás de mim falou, ela é vermelha. Eu falei, gente, será que é comigo isso aí, né? Aí já abaixei a câmera, comecei a andar. Vermelha. E começou a andar atrás de mim. Eu só ouvi a voz me seguindo e o cara andando atrás de mim, mano. Eu saí correndo e fui para perto dos policiais. Minha estratégia sempre é essa, né? E fui embora também. Mas meu coração... Imagina, Gente, uma galera. O pessoal acompanha bem o seu trabalho, tá vendo? Eu acho que essa pessoa devia me conhecer mesmo. Devia me conhecer mesmo e saber que eu sou de esquerda e tal, né? Que eu estava para um veículo de esquerda. Um veículo de esquerda não, né? Porque o país, especialmente o país da Espanha, ele faz as pautas muito assim, apresentar o eleitor do Lula para a Espanha, para os leitores, apresentar o eleitor do Bolsonaro. Então, eu que acompanho muitas pautas com eles, eu vejo que não tem uma polarização ali, né? Ou não é enviesado? É tipo uma opinião... não é enviesado. É uma opinião de fora da bolha. Né? Tanto que quando ela disse para mim, a jornalista disse para mim assim, o Lula não vai ganhar no primeiro turno. Foi a primeira vez que eu acreditei que não ia ganhar, porque eu estava crente que ia ganhar. Porque eu falei, é uma pessoa que eu respeito, que está fora da bolha, que não sei o quê, e está vendo a situação de um outro lugar do que eu no meu Instagram, que só tem... Né? Sim. Então é isso, eu sinto muito isso, né? E que, querendo ou não, eles estão fazendo uma visão, a visão espanhol do que eles acham, até culturalmente, do que eles acham do candidato X e do candidato Y. E aí é o jeito que eles veem. E eu sinto que são matérias bem reais, assim, sabe? Bem... Já me faltando a palavra agora, mas... não são enviesadas, sabe? Sim. Eles escutam todos os lados e procuram escutar, né? Não teve entrevista com o Bolsonaro porque ele não deu, né? Porque ele não aceita. Não quis dar, né? E curso, você dá? Dou. Curso de? Dou 2 cursos. Eu tenho o curso de fotografia de parto, que agora eu estou reformulando um pouco, mas que a gente está com uma turma, que eu estava dando em parceria com 2 outras fotógrafas, da Além do Olhar, e agora estamos vendo se a gente vai seguir juntas ou se eu vou seguir sozinha. Mas tem esse curso que está gravado, que está muito legal.
e que fala da presença no parto, fala da parte técnica, né, que eu falo bastante da parte técnica, mas fala também dessa questão da presença, né, de todo esse cuidado, mas que agora não está aberto para comprar, né? É online. E tem o curso Retratos do Cotidiano, que é um que eu fiz com o Kiko, com meu marido, né? A gente fez junto, mas que é como você melhorar a sua foto de celular. São para pessoas leigas, não para pessoas que querem ser fotógrafas, né? É aquela galera que, você fotografa pra caramba com o celular, não faz nada com aquelas fotos, não gosta daquelas fotos. Então vai desde dicas muito básicas, simples, de iluminação, de posicionamento, desde limpar a lente do seu celular, sabe? Umas coisinhas assim. E umas dicas que são básicas, mas são fundamentais. E acabou que está muito legal. O retorno que eu tenho desse curso é muito legal, assim, né? Da galera. E ele é mais voltado, assim, para o registro dessa memória afetiva, né? Porque a gente tem os albinhos, eu tenho, né? Os albinhos, tal, né? E as crianças de hoje não tem nada, né? Então, e se perder o celular, não tem nada mesmo, né? Então, é um curso que é bem voltado para isso, por isso ele é bem bacana. E esse está aberto, tá vendo? Ele fica aberto o tempo inteiro, assim. E onde compra? No link da bio do meu Instagram tem. Então, só entrar no Instagram. Ela entra lá no link da bio e tem lá Que inscrições para o curso. É Lela Beltrão, _fotografia. Fotografia. Se colocar lá no Instagram, consegue achar. Consegue achar. Eu queria perguntar uma coisa, só para você contar pra gente, porque vai todo mundo que veio aqui, né, que passou pelo nosso podcast, trabalha praticamente sozinho, né? E você tem um coletivo de fotógrafos. Então, isso eu acho muito legal a gente falar, para as pessoas também saberem que essa possibilidade existe. Sim. Né? O coletivo Buriti. O nome é coletivo, mas, na verdade, é uma empresa, minha e da Bia Takata, que é outra fotógrafa de parto. E a gente se uniu, né, para a gente poder atender tanto parto, ensaio gestante, eventos batizados, essas coisas todas. A gente atende pelo Buriti. E a gente tem um time de fotógrafas que trabalham junto com a gente. Então, são fotógrafas, assim, para mim, são as melhores do mercado. E a gente é muito legal que depois de cada trabalho que elas fazem, a gente dá feedback, né? Então a gente vê que o trabalho vai crescendo, tá muito bonito. E esse sistema aí falando do coletivo, né, que no caso a gente tem esse time, ele é muito saudável para quem trabalha com parto, né? Porque você pode viajar, você pode. E a gente tira o foco dessa pessoa. A fotógrafa Lela tem que estar lá. Gente, não é a fotógrafa Lela. É um olhar... Assim, a gente faz a curadoria das fotógrafas pelo olhar, a gente direciona como que a gente gosta da luz, o tipo de ângulo, né? A gente gosta de uma coisa mais poética, menos obstétrica. Então, a gente tem as coisas que norteiam, que é através disso que a gente escolhe também as fotógrafas que estão com a gente. E está sendo muito legal, assim, traz uma leveza gigantesca, né? Eu tive uma questão de saúde agora há pouco, assim, eu não podia mais passar noites em claro. Eu zoava a minha semana inteira. E para quem trabalha com parto não dá, né? Então, eu chamei a Bia, a gente reviveu o Buriti, porque a gente já teve há um tempo atrás, aí paramos e voltamos, para a gente continuar com isso, porque a gente precisa ter qualidade de vida. Eu já tenho 43 anos, né? Então, assim, eu não dormi uma noite, acaba comigo. Eu já não estou fazendo esporte, sabe? Filho pequeno, gente. Aí, bagunçou. A médica falou, você tem que dormir. Você tem que dormir, você tem que fazer esporte, você tem que beber água, sabe aquela coisa? Que é o Você básico. acredita que eu não posso passar 2 noites sem dormir, que meu corpo pede arrego? Você acredita E nisso? pediu muito arrego, assim. Eu comecei... E assim, se você está muito cansada, vai tocar o telefone para você ir para o parto, você vai querer chorar. Entendeu? E não é essa energia que a gente quer ter para ir para o parto, né? Então, quando a gente trabalha com uma equipe, com um time, nossa, gente, fica muito mais leve. E eu acho que para as famílias é vantajoso também, sabe? Você tem uma pessoa mais disposta. E a gente está muito alinhado nessa questão da estética também, né?
Lógico que eu estou vendendo um trabalho de fotografia, a fotografia tem identidade, mas a gente conseguiu criar a identidade do Buriti. E isso que no início foi o nosso maior desafio, que agora a gente sente que a gente está realmente com identidade e está conseguindo ter Legal. esse jogo. Muito legal. Sim, que legal. Porque a identidade, querendo ou não, tem, cada um vai tirar foto de um jeito, mas é garantir que o coletivo vai entregar algo muito bom, independente de quem for, vai ter algo muito bom. E o coletivo é mais do que entregar algo muito bom. O coletivo está alinhado, né? Exatamente. Alinhado. Conversar, saber o que é bom, saber o que é ruim. Sim. Seja esteticamente, seja nas relações pessoais, né? Tem muita troca, né? Sim. Tem muita troca. Então, o coletivo é bem interessante existir, né? Sim. E você que está aí, você pode criar o seu coletivo também. Sim, sim. Com os fotógrafos as equipes que você todas conhece. estão trabalhando com o coletivo, né? Agora, você começar a ver as equipes de parteira, de médica, de pediatra, tá todo mundo indo para coletivo. Porque ninguém tem saúde mental para ficar trabalhando com parto sozinha. Né? É muito puxado, gente. É muito puxado, assim. E uma coisa interessante que você falou, que no final das contas, que a única pessoa que não pode mudar... A única pessoa indispensável... É a grávida. Exatamente. É ela que não pode mudar. O resto pode mudar. E aí você confia naquele coletivo que você está chamando. É muito interessante isso. Obrigado, Lela. Acabou já, gente? Acabou. A gente tá 2 horas falando. Quero mais! Tá 2 horas, né? Passa rápido, né? Já tá, acho que daqui a 7 minutos vai dar 2 horas. Obrigada, gente. Olha, adorei conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostou. gostado também, que seja útil para quem for escutar, né? Sim. Olha, entrem no Instagram dela, é só pegar o nome dela aqui, jogar lá com underline fotografia, sem o tio lá. Não fotografia, mas no meu trampo. É só colocar lá que você vai achar. Vai ter no post dela no Instagram do Canon College, então é só entrar lá também. Vai estar lá como colaborativo, dá para você entrar no perfil dela. E aí você vai conseguir ver o curso lá no link na bio. Tá? Espero que faça reviva esse novo curso aí, o de partos. Sim. Né? Então entrem lá, vejam a gente nas redes sociais também, que é no College Oficial, siga também ela. Ela tem livro? Tem o livro, está à venda, ainda temos. O primeiro livro esgotou, mas esse aqui tem bastante e eu sou suspeita, né, para falar. Mas está muito lindo, gente, está muito lindo e ele é ele é um filho aí pelo parto respeitoso mesmo, né? Pelo protagonismo das mulheres. É um trabalho muito especial, em parceria com a editora Timo, com a Ana Basalha, que a edição também está primorosa, assim, sabe? Também foi fruto de catarse. Sim. Hoje Legal. em dia foi bem legal. E é isso, gente. Quem Você falou quiser, que- entre em contato comigo. Você falou que também está na militância do parto humanizado. Você tem algum site, alguma coisa que você pode indicar para o pessoal dar uma olhada? Olha, na militância do parto humanizado, eu estou no meu... Eu, pessoa, sempre... Mas eu também sou militante pela democracia. Então, eu faço parte do coletivo Fotógrafas e Fotógrafos pela Democracia, que no Instagram é @fotógrafos_democracia. A gente tem um trabalho muito intenso, assim, pró-democracia, nesse momento pró-Lula, que pró-Lula é pró-democracia, né? Mas são vários fotógrafos, ativistas. Então, a gente tem uma rede de informação, tá? Então, a gente posta muitas informações de qualidade, sempre checadas, enfim. A luta continua. Tem lá no seu Instagram também, né? Tem lá no meu Instagram também. É isso aí, gente. Quem quiser, entra lá, veja o trabalho dela, converse com ela, veja também os coletivos que ela trabalha e veja os nossos cursos. Não tem fotografia de parto, Mas pode ter, olha lá. Mas tem isso de diafragma obturador nos cursos básicos, então entra lá,
Tem que aprender isso, senão imagina você ficar pensando, eita, como é que não deixa borrado, como é que congela? Então, entra lá, aprende isso, que aí depois tem um curso dela sobre parto que vai complementar esse curso básico já mais avançado aí, quando você for fazer uma fotografia específica, tá? Isso aí. Obrigado, gente. Obrigada. Até a próxima. Obrigada.